A paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem fala é o pastor Betão, professor de ensino teológico do nosso ministério Pregando as Boas Novas. E no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre a maior herança que um pai pode deixar. No texto de Deuteronômio, no capítulo 11, do verso 18 ao 21, a ênfase aqui no verso 19 está escrita assim: E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Vivemos em uma geração preocupada em deixar bens, imóveis, empresas e dinheiro para os seus filhos. Porém, Deus revela em Deuteronômio que a maior herança não é a financeira, é a espiritual. Porque antes de Israel conquistar Canaã, Deus não ensinou técnicas de guerra. Ensinou como preservar uma geração. Porque Deus sabia que uma nação não é destruída primeiro pelas armas, mas pelo esquecimento. Porque uma geração esquece a Deus antes de abandonar a Deus. Eu vou falar de novo. Uma geração esquece a Deus antes de abandonar a Deus. O primeiro ponto que eu quero estar abordando aqui neste vídeo, que a maior batalha não era contra os cananeus, mas contra o esquecimento. Porque no contexto histórico, no livro de Deuteronômio, registra os últimos discursos de Moisés na planícies de Moabe. A geração que saiu do Egito havia morrido. Só que agora seus filhos entrariam em Canaã. E o perigo não era apenas enfrentar gigantes, era esquecer quem lhes dera a vitória. Moisés sabia que milagres pressionam, mas somente o ensino produz a permanência. E a palavra hebraica Shanã, que significa afiar, gravar, repetir continuamente, marcar profundamente. Aqui a ideia é a de uma espada sendo afiada inúmeras vezes. Então Deus está dizendo: não contém minha palavra apenas uma vez. Grave-na continuamente no coração dos teus filhos. A fé nunca foi planejada para ser dada automaticamente. Ela precisa ser ensinada. Você não entendeu? Porque a igreja ensina algumas horas por semana. E a família ensina todos os dias. Eu vou falar de novo. Que a igreja, ela ensina algumas horas por semana. A família ensina todos os dias. O segundo ponto é que Deus escolheu 3 altares dentro da casa. Primeiro, a mesa. Porque a mesa nunca foi apenas lugar de comida. Eu quero falar de novo para que você possa entender. A mesa, ela nunca foi lugar apenas de comida. Ela era um lugar de comunhão, um lugar de ensino, um lugar de oração e também um lugar de memória. Porque na cultura hebraica, muitas histórias bíblicas eram contadas durante as refeições. Você sabia disso? Se você sabia, deixe o seu comentário. Porque alimentava o corpo, a palavra alimentava a alma. E só que hoje muitos comem juntos, mas cada um olhando para uma tela. Nunca tivemos tantas mesas e tão pouco diálogo. Segundo, o caminho.
Andando pelo caminho. Meu Deus! Para o hebreu, todo o caminho era oportunidade de discipulado. Eu vou falar de novo. Para o hebreu, todo o caminho era oportunidade de discipulado. Então, cada árvore, cada montanha, cada colheita, tudo apontava para Deus. Então, a caminhada era uma sala de aula. Só que os maiores sermões que um filho ouve não são a dos púlpitos. São aquelas que são vistas na caminhada diária do Pai. Meu Deus, isso é muito forte. Eu vou falar de novo. Os maiores sermões que um filho ouve não são a dos púlpitos. São aqueles vistos na caminhada diária com o Pai. Porque os filhos aprendem mais com os nossos passos do que com as nossas palavras. Meu Deus, vou falar de novo. Os filhos aprendem mais com os nossos passos do que com as nossas palavras. E o terceiro item fala sobre a cama, deitando-te. As últimas palavras antes do sono moldam os pensamentos. Deus ensina que o coração deve dormir lembrando das promessas. Porque quem dorme cheio da palavra, acorda fortalecido. Meu Deus, isso é muito forte. Hoje muitos filhos dormem ouvindo redes sociais. Deus queria que dormisse ouvindo as suas promessas. Não, vou falar de novo. Hoje muitos filhos dormem ouvindo redes sociais. Só que Deus queria que dormisse ouvindo as suas promessas. O terceiro ponto é que quando a casa se cala, o mundo prega. Porque nunca houve tantos professores, nunca houve tanta informação, mas nunca houve tanta confusão espiritual. E eu quero que você saiba que a internet disciplina, os influenciadores discipulam, a televisão discipula, os amigos discipulam. Se os pais não falarem, alguém falará. O silêncio da família sempre será ocupado pela voz da cultura. Eu vou falar de novo. O silêncio da família sempre será ocupado pela voz da cultura. O quarto ponto é que a memória espiritual é a maior herança. Porque filhos esquecem presentes, esquecem brinquedos, esquecem dinheiro, mas dificilmente esquece um pai ajoelhado, uma mãe orando, um culto doméstico, uma Bíblia aberta sobre a mesa, uma oração antes de dormir. Essas lembranças tornam-se altares invisíveis que acompanham pela vida inteira. Assim como Moisés preparou Israel antes da entrada em Canaã, o Pai Celestial preparou seus filhos por meio de seu Filho. Então, enquanto Moisés ordenou, ensina aos seus filhos, Cristo também ordenou, idem e fazei discípulos. Os discípulos começam na casa e se expandem ao mundo. Conclusão, para não estender muito este vídeo. Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou apenas de uma decisão pessoal. Ele falou de uma cultura familiar. Casas fortes formam igrejas fortes. Igrejas fortes transformam cidade. E a maior herança que o pai pode deixar não é uma escritura registrada em um cartório. É uma escritura gravada no coração dos seus filhos. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. A maior herança que um pai pode deixar não é de uma escritura registrada em um cartório. Meu Deus! É uma escritura gravada no coração dos teus filhos. Então, quando a Bíblia ela ocupa a mesa, finalizando aqui,
acompanha o caminho e chega até a cama. E ela continua caminhando com os filhos quando eles estiverem sozinhos. E onde a palavra permanece viva, o pecado perde autoridade para estabelecer a morada. Então eu quero fazer um apelo aqui, que hoje Deus está te chamando, pais, mães, avós e responsáveis, a retornarem ao altar do lar. A herança mais valiosa não é o que se deixa nas mãos dos filhos, mas o que se planta em seus corações. Que a próxima geração se lembre menos dos nossos bens e mais do nosso exemplo de fé. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus.